menina moradora de rua, é convidada para participar de concurso musical somente para rirem dela e é humilhada quando sobe no palco. Mas quando, mesmo entre os risos, começa a cantar, algo inacreditável acontece, fazendo todos ficarem em silêncio, completamente em choque ao ouvirem a verdadeira voz da garota. Eu não vou conseguir me apresentar. Falou Petra, ofegante, enquanto tentava conter as lágrimas. Esse lugar não é para mim. Ninguém quer me ouvir cantar. Eu preciso fugir. A pequena Petra tinha apenas 8 anos, mas já conhecia o peso do medo e da solidão. Suas roupas estavam sujas, rasgadas, e os pés descalços mostravam feridas abertas. O rosto, embora bonito e delicado, carregava uma expressão de desespero e insegurança. Desde que perdera os pais, ainda muito nova, a garota sobrevivia nas ruas. Aprendeu a dormir no chão, a dividir o pouco que tinha com desconhecidos e a cantar para conseguir moedas que garantissem o jantar. Mas apesar da dor, ela não estava completamente sozinha. Ao seu lado, carregava seu companheiro inseparável, um violão velho, com o corpo rachado e as cordas enferrujadas. Era o maior tesouro da menina, o único que restara do tempo em que ainda tinha um lar. Com aquele violão, Petra costumava cantar nas esquinas, em praças e feiras, trocando canções por alguns trocados ou um pedaço de pão. Só que dessa vez, o palco era outro, muito maior, muito mais assustador. Ela estava prestes a se apresentar no maior concurso de talentos do país, diante de uma plateia enorme, com câmeras de TV, jurados exigentes e milhões de pessoas assistindo em casa. O coração da menina batia descompassado quando uma voz masculina ecoou por trás do cenário. Petra? Ela se virou bruscamente. Era um dos produtores do programa, um homem alto, com um crachá pendurado e fones no ouvido. A menina engoliu seco e deu um passo à frente, tremendo. Sou eu, Murmurou quase sem voz. O produtor sorriu rápido e fez um gesto com a prancheta. Você é a próxima. Por um instante, o coração da menina de rua pareceu parar. O som da plateia, o barulho das luzes, o movimento das câmeras. Tudo desapareceu. Era como se o mundo tivesse se calado, deixando apenas o som acelerado do próprio coração. Ela apertou o violão contra o peito, tentando se manter firme. Mas antes que o nome dela fosse anunciado, a voz animada do apresentador soou pelos alto-falantes. E agora, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltaremos com a próxima apresentação, que, segundo me informaram, vai ser chocante. Petra soltou o ar num suspiro aliviado. A menina aproveitou o intervalo para correr até o banheiro. Lá dentro, se trancou e se apoiou na pia, olhando o próprio reflexo no espelho. Bora, Petra. Você já passou por coisa pior. Disse para si mesma, tentando se convencer. Colocou a mão sobre o peito, sentindo o coração disparado. Você cantava na rua pra ninguém e mesmo assim não desistia. Agora é só cantar pra mais gente. É só isso. Ela jogou um pouco de água fria no rosto, respirou fundo e olhou novamente o espelho. Tentou sorrir, ainda que o sorriso fosse trêmulo e tímido. É só cantar. Você consegue cantar. Falou determinada. A menina ajeitou os cabelos, amarrou o cadarço desfiado da sandália, pegou o violão e saiu do banheiro. Assim que colocou o pé no corredor, ouviu o mesmo produtor gritar com pressa. Intervalo acabou! Todos aos seus lugares! Petra sentiu um frio subir pelas costas, mas respirou fundo e caminhou em direção ao palco. O som da plateia voltando, os holofotes reacendendo e o apresentador se posicionando com um sorriso brilhante. Senhoras e senhores, anunciou ele, cheio de empolgação. A próxima participante é uma nova voz que promete emocionar o país inteiro.
Ela veio do completo nada e está aqui pela chance de conseguir tudo. Com vocês, Petra. As cortinas começaram a se abrir. Por um instante, o silêncio tomou conta da plateia. O público observava, curioso, aquela garotinha franzina, com roupas simples e um violão remendado. Petra deu alguns passos hesitantes até o centro do palco. O suor escorria pela testa, brilhando sob as luzes intensas. Ela olhou para a multidão, depois para o violão e respirou fundo. Fechou os olhos e tocou o primeiro acorde. O som das cordas velhas ecoou suave, puro. Mas antes que pudesse cantar a primeira palavra, algo inesperado aconteceu. De repente, uma corda foi puxada dos bastidores e um balde de tinta espessa despencou do alto, virando-se inteirinho sobre a menina. A tinta escorreu por seus cabelos, pelo rosto e pelas roupas, manchando tudo, inclusive o violão. O líquido escorreu pelo chão do palco, deixando marcas por onde passava. Por um momento, o silêncio voltou. E então, o riso cruel de parte da plateia se espalhou. Alguns gritaram, outros gargalharam sem piedade. Petra ficou paralisada. Os olhos marejaram. As mãos tremiam. O coração gritava para fugir, correr dali, sumir e nunca mais cantar. As outras crianças que participavam do programa observavam a cena dos bastidores e muitas delas não conseguiam conter as risadas. Ha, 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 ha! Achou mesmo que a gente ia deixar uma mendiga cantar aqui? Zombou uma delas com desprezo. A risada cruel ecoou na mente da garota. Petra abaixou o olhar e viu o violão coberto de tinta. Aquele mesmo instrumento que a acompanhara nas noites frias, agora parecia tão sujo e humilhado quanto ela. E por um instante, tudo congelou e o tempo voltou. Antes daquele pesadelo começar, dias atrás, a vida da menina seguia outro rumo, um caminho mais simples, mas cheio de esperança. Sem holofotes, sem plateia, sem competição. Naquele tempo, o mundo era o palco de Petra. Ela dormia embaixo de uma marquise, abraçada ao violão velho, como quem protege um urso de pelúcia. A capa improvisada era feita de uma lona rasgada, e a alça, uma corda de varal. O instrumento estava cheio de remendos, mas para a menina era um tesouro precioso. Todas as manhãs, Petra acordava com o barulho dos comércios abrindo, o som das portas de ferro subindo e das vozes apressadas pela rua. Para ela, aquele barulho era como um bom dia vindo da cidade. Naquele dia, ela esfregou os olhos, se espreguiçou e sorriu, mesmo com o corpo dolorido pelo frio. Vamos lá, fiel companheiro. Tentar mais um dia. Disse baixinho, olhando para o violão. Hoje eu tô sentindo que as coisas vão dar certo. A garota se levantou, sacudiu a poeira do casaco, colocou o violão nas costas e seguiu pela calçada, desviando das pessoas que passavam apressadas. Quando chegou ao ponto de ônibus, sentou-se no chão frio, observando o vai e vem de sapatos e malas. Ninguém olhou para ela. Ninguém notou sua presença. Petra respirou fundo e murmurou. Tá na hora, Petra. Vamos fazer o dia começar bonito. A primeira nota saiu trêmula, quase engasgada, como se o violão hesitasse em responder aos dedos pequenos da menina. Depois veio a segunda e a terceira, e aos poucos a voz de Petra começou a preencher o ar. A garotinha cantava com os olhos fechados, deixando o coração conduzir o som. Por um instante, parecia que o mundo havia desaparecido, e só existia ela e a música. Mas a magia foi interrompida por uma voz rude. Um homem de terno segurando o celular virou-se irritado. Dá pra parar com esse barulho? Reclamou franzindo a testa. Tô tentando atender uma ligação importante. Petra fingiu não ouvir. Apertou o violão contra o corpo e continuou tocando. A melodia soava mais firme agora,
como se a música fosse o único escudo que ela tinha contra a dureza do mundo. O segurança do terminal de ônibus apareceu logo depois. Tinha as mãos na cintura, a expressão impaciente e o olhar frio de quem já havia visto aquela cena muitas vezes. Ei, garota! Quantas vezes eu já falei que não pode ficar aqui incomodando os passageiros? Disse em tom áspero. Sai daqui antes que eu chame a polícia. Petra abraçou o violão com força, como se quisesse se proteger. Eu não tô incomodando ninguém, moço. Só tô cantando. Respondeu baixinho com a voz trêmula. Tá incomodando sim. Aqui é lugar de trabalhador, não de gente pedindo moeda. Anda logo. Rebateu o homem cruzando os braços. Com o rosto corado de vergonha, Petra abaixou a cabeça. Levantou devagar e saiu andando, o violão nas costas, o passo leve e o coração pesado. Ela caminhou por algumas ruas até encontrar uma praça. As árvores altas faziam sombra, o barulho dos carros ficava distante, e o vento trazia um cheiro leve de terra e flores. Aquele parecia um bom lugar para recomeçar. Sentou-se em um banco vazio, tirou o violão da capa improvisada e começou a tocar de novo. A melodia era baixa, suave, tímida. Aos poucos, algumas pessoas que passavam pararam. Um grupo de jovens se aproximou, curioso, e formou uma pequena roda ao redor dela. Petra percebeu o interesse e, pela primeira vez naquele dia, esboçou um sorriso. Tocou com mais vontade, deixando a voz fluir. Pela primeira vez em muito tempo, alguém parecia ouvir de verdade. O mundo, tão cruel com os moradores de rua, parecia lhe dar uma trégua naquele instante. A música, por um momento, fazia tudo valer a pena. Mas a felicidade durou pouco. Um dos garotos do grupo olhou para os amigos e deu uma risadinha debochada. Olha lá, o pombo da praça achando que é sabiá. Zombou, balançando o celular para filmar. Vai, canta uma pra gente, mendiga popstar. Os outros caíram na risada. Mendiga popstar, essa foi boa. Gritou um, enquanto chutava uma latinha para o alto. A gargalhada dos adolescentes encheu a praça. Eles batiam palmas de propósito, fingindo que estavam num show, fazendo piadas cruéis a cada verso da menina. Petra continuou tocando, tentando ignorar. Apertou o violão, mordeu o lábio e insistiu na música. Mas quando um dos rapazes imitou sua voz de forma exagerada, fingindo cantar como ela, a humilhação se tornou insuportável. Os risos aumentaram. Petra então parou. Levantou-se devagar, limpou o pó das roupas e guardou o violão com calma. Não disse nada. Apenas virou as costas e começou a andar. Eu estava errada, companheiro. Esse dia vai ser tão ruim quanto os outros. Murmurou, olhando para o violão pendurado nas costas. Ela caminhou até uma esquina mais tranquila, onde o movimento era menor e o vento batia leve. Estava prestes a guardar o violão quando ouviu uma voz diferente. Calma, doce, sem agressividade. Espere um pouquinho. É você quem estava cantando agora há pouco? Petra se virou, desconfiada. Um casal se aproximava. Eles não tinham o olhar arrogante dos outros. A mulher era morena, de cabelo preso em um rabo de cavalo, e o sorriso dela parecia iluminar tudo ao redor. O homem, com olhos gentis e expressão tranquila, segurava uma pasta e um caderno nas mãos. Petra abaixou o olhar. O coração acelerou. Achou que eles também viriam expulsá-la dali, talvez por estarem incomodados com a presença de uma menina de rua suja e com roupas rasgadas. Tentando se adiantar à humilhação, ela disse: Sim, era eu. Mas eu já vou sair. Não vou mais atrapalhar. Vou procurar outro lugar para cantar. A mulher deu um passo à frente, se abaixou até ficar na altura da menina e sorriu com ternura. Não, querida. Nós paramos você porque a sua voz é linda. Petra piscou, confusa. Linda? Perguntou sem acreditar. A minha voz?
A mulher assentiu e o homem também se abaixou, apoiando o caderno no joelho. É sim. Sabe quando a gente ouve algo tão bonito que dá vontade de parar o mundo só para escutar? Disse ele sorrindo. Foi o que eu senti agora há pouco. Petra ficou imóvel, tentando entender o que estava acontecendo. Ninguém nunca havia falado assim com ela. O homem então continuou, estendendo a mão. Eu me chamo Pedro, e essa é minha esposa, Lilian. Ele olhou para a mulher e depois para a menina. Nós trabalhamos com música, damos aulas, fazemos apresentações e, de vez em quando, encontramos crianças talentosas como você para participar do maior concurso de talentos da região. Lilian abriu um sorriso ainda maior, tirou algo do bolso e entregou para Petra. Um pequeno cartão com letras douradas. Você deveria se juntar a gente, disse com doçura. Petra segurou o cartão com cuidado, como se fosse algo precioso. Olhou para ele, depois para o casal e respondeu tímida. Eu? Num concurso? Ela deu um meio sorriso nervoso. Acho que não. Todo mundo ri quando eu canto. Pedro balançou a cabeça devagar, compreensivo. Às vezes, a gente acha que não consegue só porque o mundo vive dizendo isso pra gente. Explicou. Mas e se o mundo estiver errado, hein? A menina ficou em silêncio, olhando para o chão. Mas ninguém vai querer me ver lá, confessou. As pessoas não gostam nem de olhar para mim. Lilian estendeu a mão e tocou de leve o ombro da pequena. Você nasceu para cantar, menina, disse com ternura. Não para se esconder. Pense com carinho. Petra não respondeu. O olhar dela vacilava entre o cartão e o rosto bondoso daquela mulher. O medo ainda era maior que a esperança. Lilian percebeu o silêncio e completou com um tom sereno. Você não precisa decidir agora, falou. Se mudar de ideia, vá até o endereço que está escrito no cartão. A gente vai estar te esperando. Petra segurou o cartão junto ao peito, como quem segura um segredo, e ficou parada ali, observando o casal se afastar e desaparecerem entre as pessoas da praça. A menina segurava o cartão com as mãos pequenas e sujas, sem saber o que fazer com aquilo. Ela olhou para o papel amassado, suspirou e abraçou o violão contra o peito. Não sei se sou feita para palco, murmurou em voz baixa. Talvez só para calçada mesmo. Guardou o cartão no bolso rasgado do casaco e ficou ali por alguns segundos, olhando para o chão. O vento bagunçava os fios do seu cabelo e o som distante da cidade parecia engolir o pouco de esperança que ainda restava. Na manhã seguinte, o sol ainda não tinha nascido por completo quando Petra acordou. O céu estava cinzento e o frio ainda cortava o ar. A menina se espreguiçou devagar, tentando espantar o cansaço, e abraçou o violão como sempre fazia. Mais um dia, companheiro, sussurrou com um sorriso pequeno. Mas dessa vez, ela não foi para o terminal de ônibus. Petra decidiu visitar o único amigo que tinha no mundo, Joãozinho, o engraxate. Ela o chamava carinhosamente de meu irmão de rua. Era o único que realmente entendia o que era viver sem casa e sem garantias. Quando Petra chegou ao ponto onde ele trabalhava, viu Joãozinho no mesmo lugar de sempre, sentado num caixote de madeira que parecia feito sob medida, usando um boné torto e um avental coberto de graxa. Ele estava concentrado em engraxar os sapatos de um senhor de terno, mas, ao perceber a presença da menina, abriu um sorriso de orelha a orelha. Olha só quem veio iluminar meu ponto de trabalho, brincou, enquanto balançava o pano de graxa. Achei que tinha virado cantora internacional e esquecido de mim. A pequena moradora de rua deu uma risadinha. Se eu fosse cantora de verdade, você ia ser meu segurança, Joãozinho, disse com um olhar divertido. Ele fingiu pensar por um instante e respondeu. Ah, é? Então, já tô contratado. Mas espero que pague bem, viu?
porque engraxar sapato não tá rendendo nada ultimamente. Riram juntos. Era raro verem graça nas coisas. Mas quando estavam lado a lado, tudo parecia mais leve. Joãozinho terminou o serviço, limpou as mãos num pano e olhou para a amiga com um ar mais sério. Mas e você, hein? Tá com uma cara esquisita. Aconteceu alguma coisa? Petra respirou fundo. O olhar dela caiu para o chão. É que aconteceu uma coisa meio doida. Começou com timidez. Ontem eu estava cantando e um casal parou para me ouvir. Eles disseram que a minha voz é bonita. Joãozinho arqueou as sobrancelhas, surpreso. Sério? Isso é ótimo, Petra. Ela continuou, lembrando do momento. Eles foram legais de verdade. A mulher até disse que minha voz fazia ela querer parar o mundo para escutar. E o homem falou que trabalha com música, que ajuda crianças a cantar num concurso. Os olhos do garoto se arregalaram. Concurso? Tipo, na televisão? Petra deu de ombros. Não sei, talvez. E eles me deram isso aqui, mas eu não sei ler para saber o que está escrito. Ela enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amassado. O papel já estava meio rasgado, com manchas de sujeira nas bordas. Joãozinho pegou o cartão com cuidado e ajeitou o boné, curioso. Deixa comigo! Disse animado, começando a ler as palavras com atenção. Depois de alguns segundos, ele arregalou os olhos. Espera aí, eu conheço isso aqui! Exclamou. É um programa de televisão super famoso. Aquele em que as crianças vão mostrar seus talentos para jurados, com plateia e tudo o mais. Petra olhou para ele desconfiada. Ô, Joãozinho, mas como é que você assiste esse programa se nem televisão você tem? O menino deu risada e respondeu sem parar de ler. Eu assisto pela vitrine do bar, sua boboca. Continuou empolgado. O programa se chama A Voz do Brasil. E olha aqui o endereço. Rua José Sabiá, número 125. Joãozinho levantou o olhar, com o rosto iluminado de empolgação. Parece um lugar bem chique, viu? Eles querem que você cante no programa. Caraca, Petra, isso é sério mesmo. Mas a menina não parecia tão animada quanto o amigo. Ela segurou o violão e respondeu cabisbaixa. Foi o que disseram. Mas sei lá. Acho que só falaram isso para me animar. Ninguém vai querer ver uma menina como eu cantando. O pequeno engraxate ficou boquiaberto. O corpo dele se esticou e ele gritou, sem perceber o tom da própria voz. Que história é essa, Petra? Mas é claro que você vai. Percebendo que falou alto demais, respirou fundo e tentou se acalmar. Quer dizer, eu ia querer te ouvir. Eu ia ficar na primeira fila batendo palma e tudo. Petra deu um sorrisinho tímido, o olhar doce. Você fala isso porque é meu amigo, respondeu. Joãozinho balançou a cabeça, indignado. Petra, você é muito boa. Você tem talento, menina. E eu já te disse um montão de vezes. Se você tem um talento, não pode jogar fora. Se você sabe cantar, então cante, sua boboca. Era o que eu faria se tivesse esse dom. Ela olhou para o amigo, emocionada. Mas você também tem talento, Joãozinho, disse num tom doce. O garoto deu uma risada curta e respondeu sem hesitar. Eu sei, sua boba. O meu talento é engraxar sapato. E é o que eu faço sem reclamar. Você já me viu chorando por aí ou negando o cliente porque acho que não vou conseguir? Perguntou, batendo na própria caixa de engraxar. Claro que não. Petra olhou para ele e sentiu o coração mais leve. Você tá certo, respondeu sorrindo. Falou igual um chatonildo, mas tá certo mesmo. O sorriso dela cresceu. Eu vou atrás desse casal do concurso. Essa rua José Sabiá fica longe? Joãozinho abriu um sorrisão, feliz por tê-la convencido. Um pouquinho, mas dá para ir a pé, explicou. A pequena cantora ajeitou o violão nas costas e respirou fundo. Então, tchauzinho, amigo.
disse, começando a se afastar. O garoto arregalou os olhos, surpreso. Você vai? Agora! Petra olhou para ele por cima do ombro e respondeu sem pensar 2 vezes. Agora. Se eu pensar demais, eu vou acabar desistindo. Então foi exatamente isso que a garotinha fez. Petra colocou o velho violão nas costas, ajeitou as alças improvisadas de corda e começou a caminhar pela avenida, com o coração batendo mais forte a cada passo. A cada placa, notava um sinal de que estava mais próxima do endereço. Ela andava olhando atentamente para os postes e letreiros, murmurando para si mesma enquanto lia em voz baixa. Certo. Essa é a rua José Sabiá. Mas é enorme. Resmungou, franzindo a testa. Tem tantos prédios. Vai demorar uma eternidade para encontrar o lugar certo. Preciso começar logo, então. A pequena artista começou a percorrer a rua, contando os números das fachadas e tentando não perder o foco. 111, 140... Falava, andando devagar e olhando de um lado para o outro. Ah, eu não consigo achar. Foi quando, distraída com as placas e com o violão balançando nas costas, acabou esbarrando em uma mulher muito bem vestida. A mulher deu um passo para trás e olhou para Petra com repulsa. Era só o que me faltava, disse, irritada. Achei que a prefeitura já tinha expulsado todos os pedintes do centro da cidade. Petra, mesmo com o coração acelerado, tentou se explicar com calma. Desculpa, senhora. Eu não tô pedindo nada. Só quero encontrar o número 125. A mulher revirou os olhos, impaciente, ajustou a bolsa no ombro e respondeu. Esse é o prédio do programa A Voz do Brasil. E o que você poderia querer lá, hein? Bom, não me interessa. O prédio fica logo ali, virando a esquina. Vá, e sai logo da minha frente. A menina apenas acenou, tentando não demonstrar vergonha, e respondeu com um sorriso tímido. Obrigada, senhora. Muito obrigada. Petra começou a correr, desviando das pessoas que lotavam as calçadas. Muitos olhares se voltavam para ela. Uns de desprezo, outros de simples curiosidade. Alguns cochichavam, outros torciam o nariz, incomodados com a presença de uma criança suja e descalça. Mas Petra não se importava. O coração batia como um tambor, e a cada passo ela se sentia mais perto de algo grande. Aquilo era o seu X do tesouro, o destino onde a esperança estava escondida. Quando finalmente dobrou a esquina, parou de repente. O que viu à frente fez seu queixo cair. Uau! Sussurrou, sem acreditar no que via. Diante dela, erguia-se um prédio gigantesco e moderno, com janelas espelhadas e um letreiro brilhante no topo. A Voz do Brasil. Concurso Nacional de Jovens Talentos. O reflexo das letras douradas dançava sobre o rosto da menina. Por um instante, Petra se sentiu ainda menor do que já era. O violão pesava nas costas, e o coração parecia querer pular do peito. É aqui mesmo, murmurou, segurando o cartão amassado com força. Ela respirou fundo, passou as mãos nos cabelos bagunçados e deu os primeiros passos em direção à porta giratória do prédio. Mas antes que pudesse entrar, uma mulher uniformizada se colocou à frente dela, erguendo o braço como uma barreira. Ei, mocinha, aqui não é abrigo, disse com voz ríspida. Só entram funcionários ou participantes. Vai pedir esmola em outro lugar. Petra piscou, assustada. Mas eu não vim pedir esmola, moça. Explicou rapidamente, tirando o cartão do bolso. Me disseram para vir aqui. Olha, me deram isso. A mulher pegou o papel entre 2 dedos, evitando tocar na menina, e fez uma careta de nojo, como se o cartão estivesse sujo. Quem te deu isso? Perguntou, cruzando os braços. Petra tentou manter o tom calmo, mesmo sentindo o medo crescer. Um casal. Eles disseram que trabalham com o concurso. Respondeu. O nome deles é...
A funcionária nem deixou ela terminar. Olhou a garota de cima a baixo e interrompeu com um sorriso debochado. Escuta aqui, garota. Você acha mesmo que gente como você tem alguma coisa a ver com um lugar como esse? O olhar da menina perdeu o brilho. O peito apertou e as palavras saíram quase como um sussurro. Eu só queria cantar. A mulher riu com desprezo. Ah, claro. E eu queria ser rainha da Inglaterra. Mas a vida não é justa, né? Disse, em tom de ironia. Além do mais, só entra acompanhado dos pais. Você por acaso sabe o que é ter isso? Petra levantou o olhar, confusa. Mas eu não tenho. Eu não tenho nem mãe e nem pai. Respondeu com a voz fraca. A mulher deu um falso sorriso e rebateu, fria. Own, que peninha. Eu não ligo, pirralha. Agora anda, rua, antes que eu chame o segurança. Petra estendeu a mão para pegar o cartão de volta, mas a mulher empurrou com força. O empurrão foi mais violento do que ela esperava. A menina perdeu o equilíbrio e caiu sentada na calçada. O violão bateu no chão e soltou um som seco, como um grito abafado. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Antes que conseguisse se levantar, uma voz grave e firme ecoou atrás delas. O que está acontecendo aqui? A mulher de uniforme empalideceu. Imediatamente se endireitou, ajeitou o crachá e sorriu forçado. Ah, senhor Martino, disse apressada. Essa garota estava tentando entrar. Disse que foi chamada para participar do concurso. Veja só que absurdo! Petra ergueu o olhar. À sua frente estava um homem alto, elegante, vestindo terno escuro e sapatos brilhantes. Os olhos dele eram atentos, sérios, mas não frios. Foi o senhor que montou esse concurso? Perguntou a menina, ainda com a voz trêmula. O homem deu um pequeno sorriso e respondeu em tom calmo. Sou o dono, sim. E você? O que fazia tentando entrar aqui? Petra enxugou o rosto e segurou o violão, tentando se recompor. Eu só queria cantar, explicou. Eles me deram um cartão e disseram que eu devia vir aqui. Eu juro que não menti. Martino estendeu a mão, pegou o papel e observou com atenção. E quem te deu isso? Perguntou, analisando o cartão como quem busca uma pista. A menina respirou fundo e respondeu com sinceridade. Um casal, um homem e uma mulher. Ela disse que a minha voz fazia o mundo parar. O homem permaneceu em silêncio por alguns segundos. Observou o cartão, depois olhou para Petra, suja e assustada. Por fim, falou em voz baixa. Entendo. A mulher de uniforme, impaciente, cruzou os braços e bufou. Senhor, com todo respeito, mas essa menina deve estar inventando essa história aí. Martino ergueu a mão, cortando a fala dela sem nem olhar. Não, deixe comigo. Ele então se abaixou um pouco e estendeu a mão para a menina. Venha, vamos entrar. Petra piscou, surpresa. Mas a moça disse que eu não posso entrar. O homem esboçou um sorriso frio, cheio de autoridade. Mas eu estou dizendo que você pode. A garotinha hesitou por um instante. O medo e a esperança lutavam dentro dela. Depois de alguns segundos, respirou fundo e segurou a mão dele com cuidado. Levantou-se, pegou o violão caído no chão e tirou a poeira da roupa com gestos rápidos. Obrigada, senhor. Murmurou, olhando para baixo. Martino assentiu e a guiou até a entrada. Eles atravessaram juntos a imponente porta giratória. Assim que o vidro se fechou atrás deles, o barulho da rua desapareceu completamente, como se o mundo lá fora tivesse sido desligado. O silêncio elegante do prédio fez o coração da menina disparar. Dentro de si, Petra sentiu algo que nunca havia sentido antes: medo e emoção misturados. As palavras ecoavam na mente dela. É isso, Petra.
Não tem mais volta. Ela olhou ao redor, encantada. O prédio era enorme, com corredores largos e brilhantes, cheios de quadros e pôsteres com fotos de crianças sorrindo, segurando troféus dourados, vencedores das edições anteriores do programa. Havia também elevadores grandes, portas de vidro, luzes cintilantes, tudo tão limpo que refletia o rosto dela. Uau! Foi tudo o que conseguiu dizer, admirada. Martino observou a expressão da garota e sorriu discretamente. Então, menina, como é mesmo o seu nome? Petra virou-se de leve e respondeu. É Petra. Do outro lado do saguão, um casal trabalhava concentrado em uma mesa cheia de papéis. Era o mesmo casal que havia descoberto a garota na praça. Martino fez um gesto com o queixo em direção a eles. Foram aqueles dois que te trouxeram até aqui? Petra respondeu sem hesitar. Sim, senhor. Eles disseram que eu podia vir, que eu podia cantar no concurso. Martino fez uma pausa. Os olhos dele se estreitaram e um sorriso leve, quase calculado, surgiu no canto da boca. Interessante, disse. É raro encontrar alguém com coragem de tentar, principalmente alguém como você. Petra franziu a testa sem entender. Alguém como eu? Perguntou, curiosa. O homem se apressou em responder, ajustando o tom. Quero dizer, alguém tão jovem. Só isso. A menina assentiu, embora ainda parecesse confusa. Martino fez um gesto para que ela o acompanhasse. Os dois entraram em um elevador de vidro. A menina moradora de rua olhou em volta, impressionada. Nunca tinha visto algo assim. As luzes piscavam e o chão se movia sob seus pés. Assustada, ela se agarrou à barra da calça de Martino. Ele olhou para baixo e soltou uma pequena risada. Primeira vez num elevador? Ela apenas acenou com a cabeça, sem soltar a barra. O elevador parou com um som suave e as portas se abriram sozinhas, revelando um corredor perfumado e bem iluminado. No fim dele, uma grande porta de vidro se abriu automaticamente. Atrás da porta havia um salão enorme, com refletores desligados, cadeiras espalhadas e um palco de madeira no centro. Os olhos da pequena artista brilharam como nunca. É aqui que as crianças cantam? Perguntou encantada. Martino cruzou os braços, observando o brilho inocente no olhar dela. Sim, respondeu. Mas não é qualquer um que sobe ali. Precisa fazer por merecer. Petra, cheia de esperança, apertou o violão contra o peito e perguntou, com a voz doce. Eu posso tentar merecer? O homem arqueou uma sobrancelha, dando um meio sorriso. Veremos, respondeu. Eles seguiram andando. Passaram por salas cheias de instrumentos enfileirados, partituras espalhadas e sons de ensaio vindos de longe. Cada canto do lugar parecia cheirar a perfume caro e sabão novo. Um mundo completamente diferente do que Petra conhecia. Por fim, pararam diante de uma enorme porta de madeira escura. Martino girou a maçaneta e abriu. Esse é o dormitório, disse com a voz firme. Você vai ficar aqui por enquanto. Temos várias crianças participando. Amanhã começaremos os testes de voz e os ensaios. Petra deu um passo tímido para dentro. O dormitório era imenso, com janelas altas, cortinas cor-de-rosa e várias camas perfeitamente arrumadas, cobertas com lençóis brancos e travesseiros fofos. Mas o que mais chamou a atenção da menina foram as outras garotas ali dentro. Todas eram bem cuidadas, de cabelo penteado, unhas limpas, pijamas novos e cheirando a sabonete. Quando viram Petra parada na porta, com a roupa suja, os pés encardidos e o violão velho nas costas, começaram a cochichar umas com as outras. Martino tentou quebrar o gelo. Meninas, esta é Petra, anunciou. Ela vai participar do concurso também. Espero que a recebam bem. As risadinhas começaram, abafadas, mas audíveis.
Então, uma das meninas se levantou da cama. Era loira, alguns anos mais velha que Petra. Usava uma trança impecável, um pijama caro e tinha um ar arrogante. O nariz empinado denunciava o tipo de pessoa que ela era. Ela sorriu de um jeito cínico e respondeu: Pode deixar, Sr. Martino. Vamos cuidar muito bem dela. Martino fez um gesto breve de aprovação, sem perceber a malícia por trás daquelas palavras. Ótimo, Amanda, disse. O uniforme e o pijama estão no armário, junto com os itens de higiene. Amanhã, às 8 em ponto, todas no auditório. Entendido? As meninas responderam em coro, com vozes afinadas. Sim, senhor. Martino virou-se para Petra e acrescentou: Descanse. Amanhã será um dia cheio. Em seguida, saiu e fechou a porta atrás de si. Por alguns segundos, o silêncio dominou o ambiente. Petra ficou parada, sem saber o que fazer. Então, deu alguns passos hesitantes até o armário. Abriu as portas devagar, procurando as roupas que Martino havia mencionado. Mas todas as prateleiras estavam vazias. Ei, o Sr. Martino disse que tinha um pijama para mim. Falou com um fio de esperança. Amanda cruzou os braços e lançou um olhar debochado. Ah, deve ter acabado. Que pena, né? Disse com um sorriso cruel. Dorme com essa roupa mesmo, mendiguinha. É mais a sua cara. As outras meninas riram, cochichando entre si. Petra respirou fundo, tentando não chorar. Tudo bem. Eu posso dormir assim mesmo. Respondeu com a voz trêmula. Ela olhou ao redor, procurando um canto. Todas as camas estavam ocupadas. Então perguntou, tentando soar otimista. Tem alguma cama sobrando? Amanda arqueou uma sobrancelha, fingindo simpatia. Ah, claro que tem. Respondeu com um risinho falso. Pode dormir ali. Amanda apontou com o queixo para um canto perto da janela. Lá só havia o chão frio e uma almofada velha, rasgada nas bordas. Petra olhou para o canto, depois voltou o olhar para as meninas. A voz dela saiu baixa, embargada. Mas ali não tem cama. Amanda arqueou a sobrancelha e respondeu com um tom cruel, cheio de ironia. Ué, mas você não dorme no chão todo dia? Provocou. Já devia estar acostumada. As risadas ecoaram pelo dormitório, cheias de deboche. Algumas meninas colocaram as mãos na boca para disfarçar. Outras gargalharam abertamente. Os olhos de Petra se encheram de lágrimas, mas ela respirou fundo e se recusou a deixá-las cair. Apertou o violão contra o peito, tentando se fortalecer. Em pensamento, repetiu para si mesma. Você é forte, Petra. Não deixe que elas te digam o contrário. A menina caminhou até o canto apontado, arrastando os pés no chão gelado. Deixou o violão de lado, ajeitou a velha almofada e se encostou, tentando se aconchegar. As risadas começaram a diminuir, substituídas pelos cochichos e risadinhas abafadas. Ela olhou para o teto, tentando pensar em outra coisa, em qualquer lembrança boa que a fizesse esquecer aquele momento. Foi então que uma das meninas mais novas se aproximou. Tinha uns 7 anos, usava uma franjinha curta e um pijama azul claro. Carregava uma coberta fina nas mãos. Petra arregalou os olhos, surpresa com aquele gesto. Obrigada, disse, estendendo a mão para pegar a coberta. Mas antes que conseguisse tocá-la, ouviu um grito vindo do outro lado do quarto. Deixa essa mendiga pra lá. Berrou Amanda, a loira de trança impecável. Esse cobertor não é dela, é seu. A garotinha de franja se encolheu, assustada, e voltou correndo para a própria cama, levando a coberta com ela. Petra suspirou fundo, olhando para o chão. A voz dela saiu fraca. Tudo bem, eu tô mesmo acostumada com isso. Ela fechou os olhos e o cansaço logo venceu.
Adormeceu ali, no chão frio, abraçada ao violão. Quando o sol ainda nem havia nascido completamente, Petra acordou com o som das outras meninas se arrumando. O dormitório estava agitado. Risadas, passos apressados e vozes animadas enchiam o ar. As garotas corriam de um lado para o outro, penteando os cabelos, testando maquiagens coloridas e experimentando roupas novas. O lugar parecia uma festa. Do chão, ainda enrolada na própria roupa, Petra observava tudo sem entender muito bem o motivo daquela empolgação. Ouviu uma das meninas comentar, empolgada. Não acredito que hoje é o dia de escolher o figurino. Disse uma, ajeitando o cabelo. Aposto que vou ficar maravilhosa no palco. Petra piscou algumas vezes, confusa. Figurino? Murmurou, sem compreender. Amanda ria com as amigas próximas e se gabava em voz alta. Meu pai me disse que vão trazer até cabeleireiro. Contou. E o Sr. Martino vai pagar por tudo. Em seguida, lançou um olhar provocante para Petra e completou, com sarcasmo. É, mendiguinha. Figurino. Roupa de palco. Sabe o que é isso? Ah, é. Esqueci. Você deve estar acostumada a usar a mesma roupa todo dia, né? As gargalhadas voltaram, ainda mais fortes. Petra baixou a cabeça, sem responder. Por dentro, sentiu um aperto no peito. No fundo, Amanda não estava totalmente errada. Sua vida nas ruas a obrigava a repetir as mesmas roupas, dia após dia. Foi nesse momento que a porta se abriu. Martino entrou batendo palmas, com aquele mesmo sorriso controlado de sempre. Bom dia, pequenas estrelas, anunciou. Hoje é um dia muito importante. Vamos sair para escolher roupas e gravar algumas imagens de bastidores. Quero todas prontas em 5 minutos. O dormitório virou um alvoroço. As meninas gritaram e correram, animadas. Petra aproveitou o momento e chamou o homem, com a voz tímida. Senhor Martino? Ele virou o rosto na direção dela. Pois não? Respondeu, sem se aproximar. A menina se levantou, apertando o violão contra o corpo. Eu também vou? Perguntou com esperança na voz. Martino deu um sorriso breve, gelado. Claro que vai, bobinha. Respondeu. Todas vão. Só tente não sujar nada, ok? A menina de rua apenas assentiu. Tá bem, senhor. Poucos minutos depois, todas estavam prontas. Subiram na van branca, que as aguardava em frente ao prédio. Petra se sentou perto da janela, olhando as ruas passarem. A cada quilômetro, o coração dela batia mais rápido. Quando o veículo parou, Petra arregalou os olhos. Diante delas, havia uma loja enorme, com vitrines cheias de vestidos coloridos e brilhantes. Os reflexos das luzes pareciam coisa de outro mundo. As meninas gritaram de empolgação e correram para dentro. Petra foi a última a descer. Andava devagar, tímida, segurando o violão como escudo. Assim que cruzou a porta da loja, uma mulher no caixa olhou para ela de cima a baixo. O olhar era frio, julgador. A funcionária se inclinou em direção a Martino e perguntou em voz baixa. Essa menina tá com o senhor? Martino sorriu educado e respondeu calmamente. Sim, ela é uma das participantes. Depois fez uma pausa e riu discretamente, completando com desdém. Mas ela veio só acompanhar. Petra ouviu e sentiu o rosto queimar. Fingiu não ligar, mas por dentro algo se quebrou. Enquanto isso, as outras meninas se espalhavam pela loja. Corriam entre as araras, experimentavam vestidos, testavam sapatos e riam diante dos espelhos. Martino andava entre elas, observando com atenção. Esse vestido combina com seus olhos, elogiou uma das garotas. Pode levar. Para outra, falou com entusiasmo. Você tá parecendo uma princesa. Vai encantar os jurados. Enquanto todas recebiam elogios e vestidos, Petra ficou parada perto da porta.
observando. O coração dela apertava mais a cada minuto. Depois de um tempo, criou coragem e se aproximou das araras. Passou a mão com delicadeza sobre o tecido de um dos vestidos, sentindo a maciez. Olhou para o homem e chamou com hesitação. Senhor Martino? Ele se virou, ainda com os braços cruzados. O que foi, menina? Petra respirou fundo e perguntou com voz doce. Será que eu também posso provar alguma roupa? Martino soltou um suspiro, quase impaciente. Petra, eu acho que não vai ser necessário, respondeu. Veja bem, essas roupas são delicadas, caras. E se por acaso você provar e sujar alguma, a loja pode nos expulsar. Pode causar confusão. Petra baixou o olhar e respondeu com desânimo. Eu não quero confusão não, senhor. Martino deu um leve tapinha no ombro da menina, forçando um sorriso. Sabe o que seria bom? Disse com um tom que parecia gentil, mas carregava ironia. Você se apresentar com a sua própria roupa. Vai como está, assim vai comover os jurados e o público. Todo mundo adora ver gente pobre e suja na televisão. As palavras caíram sobre Petra como pedras. O peito dela apertou, o rosto queimou de vergonha. Ainda assim, tentou disfarçar o ferimento daquelas frases e respondeu, cabisbaixa. Ah, tá certo. Mais tarde, as meninas voltaram para a van, rindo e exibindo suas sacolas cheias de vestidos novos, sapatos brilhantes e acessórios. Petra caminhava atrás delas, de mãos vazias, segurando apenas o velho violão. De volta à sede do concurso, Martino reuniu todos no auditório. O ambiente era grandioso, com refletores enormes, técnicos de som correndo de um lado para o outro, microfones sendo testados e cabos espalhados pelo chão. O homem ergueu a voz e anunciou. Vamos fazer os testes de som primeiro, disse. Cada um sobe, verifica microfone, luz, posicionamento. É rápido. As crianças começaram a ser chamadas uma a uma. Subiam ao palco, testavam os microfones, soltavam notas longas, riam, se divertiam. Petra, sentada sozinha em um canto distante, observava tudo em silêncio, abraçada ao violão. Quando finalmente chegou a vez dela, Martino olhou discretamente para Amanda e suas amigas. Sorriu de lado e piscou para as meninas, como quem confirma um plano secreto. Elas entenderam a mensagem e sorriram de volta, cúmplices. Petra se levantou, ajeitou o violão e deu os primeiros passos em direção ao palco. Mas antes que pudesse subir, Martino olhou o relógio e interrompeu com falsa surpresa. Meninas, infelizmente nosso tempo de ensaio se esgotou, disse alto. A pequena artista parou no meio do caminho, confusa. Mas eu não ensaiei, disse com a voz baixa. Martino ergueu as sobrancelhas e respondeu com falsa simpatia. Ah, sim. Uma pena, mas nosso tempo acabou. Precisamos correr. Ele deu um sorriso frio. Mas tenho certeza de que você vai se sair muito bem no ao vivo, Petra. Você confia no seu dom? A menina ficou em silêncio por um momento. O coração dela batia forte. O medo quase sufocava. Ainda assim, respirou fundo e respondeu com firmeza, olhando nos olhos dele. Eu confio. Martino manteve o sorriso satisfeito. Para ele, aquilo não era um concurso. Era um espetáculo montado. Um show de humilhações, lágrimas e drama. Era disso que seu programa vivia. Petra subiu no palco vazio, mesmo sem microfone ligado, mesmo sem teste de som. Ficou parada no centro, encarando as luzes apagadas. Segurou o violão contra o peito e murmurou para si mesma. Eu confio. Eu vou conseguir. Mais tarde, naquela mesma noite, já de volta ao dormitório, Petra se deitou no chão frio. O corpo doía, mas a mente não parava. Ficou olhando para o teto, imaginando o que aconteceria no dia seguinte. Tentava acreditar que tudo daria certo,
Mas, bem no fundo, uma pontinha de medo insistia em sussurrar. E se ninguém quiser me escutar? Ela abraçou o violão e respondeu baixinho, quase como uma prece. Mesmo assim, eu vou cantar. E então, o grande dia finalmente chegou. Logo cedo, o auditório estava em puro frenesi. Técnicos conectavam cabos, refletores piscavam, câmeras eram posicionadas. Os produtores corriam de um lado para o outro, ajustando o cenário. Do lado de fora, o público começava a entrar, enchendo o local com risadas e murmúrios animados. E, em algum ponto distante da cidade, Joãozinho também se preparava para assistir. Com o rosto colado na vitrine empoeirada de um bar, ele olhava para a televisão pendurada no alto e sorria. Não vejo a hora da boboca da Petra cantar, disse empolgado, falando sozinho. Depois, riu e completou com confiança. Ela vai fazer todo mundo ficar de queixo caído, eu sei que vai. Ela só precisa confiar e cantar do jeitinho dela. Enquanto isso, nos bastidores, Petra sentia o coração bater acelerado. O som das risadas das outras meninas ecoava pelos corredores. Elas estavam cercadas por adultos atenciosos, mães arrumando vestidos, pais ajeitando microfones, professores ajudando no aquecimento vocal. Petra observava tudo em silêncio. Tentou imitar as outras, puxando o ar e abrindo a boca, como tinha visto fazerem. Mas, ao tentar cantar, saiu apenas uma tosse seca, engasgada. Amanda, a loira de trança impecável, notou e se aproximou, sorrindo com crueldade. Petra manteve os olhos baixos, tentando se concentrar, mas Amanda começou seu ataque venenoso. Olha pra você, menina! Disse, aproximando o rosto. Agora olha pra gente. Você sabe que não devia estar aqui, né? Então por que não vai embora logo? Petra respirou fundo, tentando ignorar. Mas Amanda se inclinou mais perto, sussurrando com uma voz carregada de maldade. Você não vai fazer falta alguma, do mesmo jeito que não fez falta pros seus pais. A frase atingiu a pequena moradora de rua. O coração dela pareceu parar por um instante. O sangue subiu ao rosto, e por um segundo ela sentiu vontade de reagir, de gritar, de puxar aquela trança loira com toda a força. Mas não fez nada. Ela sabia que ninguém acreditaria nela. Sabia que, se reagisse, seria vista como a culpada. Perderia tudo, a chance de cantar, o sonho que ainda resistia dentro dela. Então, respirou fundo, segurou o violão com força e respondeu apenas: Boa sorte para você também. Amanda riu alto, debochada, e voltou para junto das amigas que gargalharam em coro. Petra permaneceu parada, olhando o chão. O som do relógio ecoava nos bastidores, com o tempo correndo rápido demais. Logo as apresentações começaram. O palco se iluminou. A música tomou conta do auditório. Cada uma das crianças parecia brilhar mais que a anterior. Uma menina dançou com um vestido rodado, arrancando aplausos. Um garoto tocou piano e foi ovacionado. Uma dupla cantou com vozes perfeitas, arrancando sorrisos dos jurados. E na mesa dos jurados estavam Pedro e Lilian, o mesmo casal que havia descoberto Petra, sentados ao lado de Martino e mais 2 jurados de olhar arrogante. Lilian, encantada com as apresentações, comentou com brilho nos olhos. Essas crianças são surpreendentes. Disse, sorrindo. O dono do concurso respondeu com um sorriso enigmático, aquele tipo de sorriso de quem esconde alguma coisa por trás da simpatia. Sim, disse Martino, cruzando as mãos sobre a mesa. Mas o melhor ainda está por vir. Nos bastidores, Petra observava tudo com o coração acelerado. Cada aplauso que ecoava fazia o corpo dela estremecer. A cada grito da plateia, a pequena artista sentia uma mistura de medo e empolgação. Mas o medo parecia sempre vencer. Ela respirava rápido, com as mãos suando.
Por um instante, pensou em fugir dali, desaparecer, se esconder e nunca mais voltar. Foi nesse momento que um dos produtores apareceu e a chamou em voz alta. Petra? A menina deu um passo à frente, nervosa. Sou eu. Respondeu com a voz fraca. O homem consultou a prancheta e confirmou. Você é a próxima. Naquele instante, o coração de Petra parou por um segundo. O som da plateia pareceu desaparecer. As luzes se tornaram borrões distantes e o ar parecia pesado demais para respirar. O nome dela seria anunciado a qualquer momento. Mas, de repente, a voz do apresentador ecoou pelo auditório, salvando-a por um breve instante. E agora, vamos para um rápido intervalo, anunciou com entusiasmo. Voltaremos já com a próxima apresentação que, segundo me informaram, será chocante. Petra soltou o ar preso no peito e suspirou aliviada. Aproveitou a pausa para deixar o violão num canto e correr para o banheiro. Precisava se esconder do próprio medo. Lá dentro, se apoiou na pia e olhou o reflexo no espelho. O rosto estava pálido, o cabelo desgrenhado e os olhos tremiam. Vamos, Petra. Você já passou por coisa pior, murmurou tentando se convencer. Colocou a mão no coração, sentindo o ritmo acelerado, e falou de novo, mais firme. Você cantava pra ninguém, na rua, e mesmo assim nunca desistiu. Agora é só cantar pra mais gente. Só isso. Ela jogou água no rosto, respirou fundo e tentou sorrir para o espelho. É só cantar. Você consegue. Enquanto isso, do outro lado do prédio, Martino tramava. Nos bastidores, ele cochichava com Amanda e as outras meninas, com o mesmo sorriso cruel no rosto. Entenderam bem? Perguntou, em tom baixo. É simples, é rápido e vai fazer o público rir. Amanda, a loira de trança impecável, segurava nas mãos uma corda fina que descia do teto. Lá em cima, escondido entre refletores e fios, havia um balde de tinta pronto para cair. Martino continuou, ajustando a gravata com calma. É só esperar o momento certo. Quando ela começar a cantar, você solta. Será uma cena inesquecível. Ele olhou para as meninas e finalizou o plano com um sorriso gelado. E lembrem-se, ninguém viu nada. As garotas concordaram, rindo maldosamente. Amanda balançou a corda entre os dedos, empolgada. Enquanto isso, no banheiro, Petra terminava de ajeitar o cabelo e o violão. Enxugou as mãos suadas na roupa, respirou fundo e saiu, pronta para enfrentar o palco. Assim que chegou ao corredor, ouviu um dos produtores gritar. Intervalo acabou, todos aos seus lugares. O coração da menina disparou. Ela engoliu o medo, segurou o violão contra o peito e caminhou em direção à cortina. Do outro lado, o barulho da plateia crescia. As luzes voltaram a brilhar e o apresentador se posicionou no centro do palco, com o microfone na mão e um sorriso cheio de entusiasmo. Senhoras e senhores, anunciou, esticando as palavras com dramatização. A próxima participante é uma nova voz que promete emocionar. Fez uma pausa para criar suspense. Ela veio do completo nada e está aqui em busca da chance de conseguir tudo. O público prendeu a respiração. Com vocês, Petra. As cortinas começaram a se abrir lentamente. Um silêncio curioso tomou conta da plateia. Lá estava a pequena artista de rua, com o violão pendurado e o coração quase saindo pela boca. Ela deu alguns passos tímidos, se aproximando do centro do palco. As luzes refletiam em seu rosto, e as gotas de suor escorriam pela testa, brilhando sob os refletores. Petra respirou fundo, fechou os olhos e tocou o primeiro acorde. Mas naquele mesmo instante, Martino fez um gesto discreto com a cabeça. Amanda entendeu o sinal. Ela segurou firme a corda e, com um sorriso perverso, soltou. O balde virou num movimento rápido.
Em questão de segundos, uma enxurrada de tinta espessa caiu sobre Petra. A tinta escorreu pelo cabelo, pelo rosto e pelo violão. Manchou o palco, o chão e as roupas simples da menina. Por um momento, tudo ficou em silêncio. E então, gargalhadas. A plateia reagiu com risos e gritos. Algumas pessoas levantaram os celulares, filmando o espetáculo. Nos bastidores, as meninas se dobravam de tanto rir. Amanda ria tão alto que quase não conseguia ficar em pé. E Martino, sentado à mesa dos jurados, soltou uma gargalhada histérica. Riu alto, batendo palmas. Achou mesmo que a gente deixaria uma mendiga cantar aqui? A frase atravessou o auditório. Petra ficou imóvel. As mãos tremiam, os lábios tentavam se mover, mas nada saía. Por dentro, tudo nela gritava para sair correndo daquele palco, largar o violão, fugir da vergonha, desaparecer do mundo. Mas os pés não obedeciam. Os olhos dela se encheram de lágrimas e a respiração ficou curta. Foi nesse momento que Pedro e Lilian, o casal que a havia encontrado nas ruas, se levantaram da mesa dos jurados. Os dois estavam em choque. Lilian levou a mão à boca, horrorizada. Pedro olhou para Martino e para as meninas nos bastidores, sem acreditar no que via. Isso é um absurdo, murmurou Lilian. Pedro correu até o palco com os olhos marejados. Ajoelhou-se ao lado da menina, tentando falar com delicadeza. Ei, Petra, é esse o seu nome, não é? Perguntou com a voz embargada. É lindo. É o nome que nós colocamos na nossa filhinha, que já não está mais entre nós. Petra levantou o olhar, surpresa e confusa. Pedro respirou fundo e continuou. Me desculpe por você estar passando por isso. Disse com sinceridade. Eu e a Lilian, nós jamais imaginamos que algo assim fosse acontecer com você quando te chamamos para cá. A mulher, ainda emocionada, se aproximou. Lilian tirou o casaco dos ombros e o colocou sobre Petra, tentando cobrir as manchas de tinta. Venha, disse com voz doce. Vamos para fora do palco para que a gente possa te limpar e cuidar de você, longe do olhar maldoso dessas pessoas. Petra chegou a dar o primeiro passo para sair do palco. A vergonha queimava sua pele e o coração pesava como pedra. Mas antes que pudesse ir embora, uma lembrança invadiu sua mente. As palavras firmes e sinceras do seu irmãozão das ruas, Joãozinho. Ela fechou os olhos por um instante e pensou. O Joãozinho deve estar assistindo agora. E ele vai me matar se ver que eu fugir de novo. Ele tem razão. Eu tenho talento. E eu não vou desperdiçar. A respiração dela ficou mais firme. O medo deu lugar a algo maior. Então, a pequena artista das ruas, agora pronta para se tornar artista dos palcos, ergueu o olhar e declarou em voz alta, para todos ouvirem. Jurados, plateia, câmeras, todos. Obrigado. Mas vocês podem voltar para os seus lugares. Disse com coragem. Eu vim para cantar. E é isso que eu vou fazer. Suja de tinta ou não, eu vou cantar. Pedro e Lilian se entreolharam, com os olhos marejados. Um sorriso de orgulho surgiu nos rostos dos dois. Eles entenderam a força que nascia naquela menina e, respeitando o pedido, voltaram para seus lugares em silêncio. Martino observava tudo da mesa dos jurados, o maxilar travado, os olhos estreitos. O incômodo se estampava em seu rosto. Ele respirou fundo e respondeu com frieza. Comece quando quiser. Petra assentiu. Segurou o violão ainda molhado de tinta e sussurrou baixinho para o instrumento que havia sido seu companheiro em todas as batalhas. Mais um dia e mais uma música, companheiro. Então, sem hesitar, a menina deu início à sua apresentação. A primeira nota soou suave, tímida, mas aos poucos a voz dela se abriu, clara, pura, poderosa. Um silêncio absoluto tomou conta do auditório.
O som ecoava pelas paredes, pelas câmeras, pelos corações. Aquela voz infantil, mas carregada de dor e verdade, fez até os refletores parecerem respirar junto. Este mundo estranho, tão vasto e profundo. Tantas coisas novas, selvagens de ver. Sozinha, tão longe de casa, perdida e com medo. Foi o som do meu violão que me fez renascer. Andando pelas ruas frias, cada passo traz melodia, mesmo sem ter pra onde ir. É no som que eu volto a existir. Não preciso correr nem parar, basta deixar o som me guiar. A vida toque, eu sigo então no compasso do meu coração. Estou me libertando até o coração. Ninguém vai me deter, não há mais prisão. No meio da tempestade achei a razão. O som das cordas vibrou e libertou minha canção. Meu violão, é ele quem me dá direção. Meu violão, a batida da minha emoção. Quando o frio tenta me calar, fecho os olhos pra sonhar. Cada nota que eu tocar é um pedaço de mim a cantar. Entre sombras, dor e chão, ouço o eco do meu refrão. Mesmo que o mundo diga não, eu sigo firme com meu violão. Alguns dias são chuva, outros sol, mas meu som brilha como um farol. Se eu ouvir o que vem de mim, sei que o caminho não terá fim. Estou me libertando até o coração. Ninguém vai me deter, não há mais prisão. No meio da tempestade achei a razão. O som do meu violão libertou minha canção. Meu violão, minha alma em vibração. A batida da superação. Se o mundo gira depressa demais, eu toco leve, quero paz. E se eu cair, volto a sorrir, porque a música me faz existir. Cada acorde, cada som me mostra que eu nunca estive só. E quando o medo me quiser calar, é o violão que vai cantar. Que o som das cordas ilumine o meu caminho e transforme o medo em destino. Agora eu canto, grito pra vida ouvir. O que era dor virou melodia em mim. O vento leva, o som me guia pela mão. Sou livre, sou o som do meu violão. Foi o som do meu violão que me fez viver. Quando Petra terminou, o silêncio durou alguns segundos, longos, profundos, quase sagrados. E então, o mundo explodiu em aplausos. A plateia se levantou em peso, gritando, batendo palmas, ovacionando a pequena cantora das ruas. Nos bares, nas casas, nas salas de estar de todo o país, pessoas choravam diante da televisão. E, em meio a todas essas pessoas, Joãozinho assistia pela vitrine empoeirada de um bar. Quando a música terminou, ele gritou tão alto que chamou a atenção de todos na calçada.
É isso aí! Eu falei que ela ia botar pra quebrar. Essa é minha amiga. Eu sou o melhor amigo de uma estrela da música. Tomem essa, todo mundo! Os fregueses riram, e o dono do bar saiu furioso para enxotá-lo dali. Joãozinho foi praticamente empurrado para fora, mas nem se importou. Continuou assistindo pela vitrine, colado no vidro, com o sorriso mais orgulhoso do mundo. Vai, boboca! Brilha mais! Dizia, emocionado. De volta ao auditório, o público aplaudia de pé. Até as meninas que zombavam de Petra ficaram sem palavras. Amanda, a loira arrogante, encarava o palco com o rosto pálido, sem acreditar no que via. Os jurados mais frios olhavam uns para os outros, desconcertados. Até Martino, o homem do sorriso cruel, não conseguia esconder a surpresa. Mas os mais emocionados eram Pedro e Lilian. Eles se levantaram ao mesmo tempo, com os olhos cheios de lágrimas e uma mistura de espanto e reconhecimento no olhar. Onde você aprendeu essa música? Perguntaram os dois, quase em coro. Petra, ofegante e suja de tinta, olhou para eles confusa, mas com um sorriso tímido e orgulhoso. Eu não me lembro muito bem, respondeu. Eu só sei que conheço ela desde que me entendo por gente. É como se tivessem cantado tanto pra mim que eu nunca mais esqueci. Ela fez uma pausa, refletindo sobre o que dizia. Eu escolhi essa música porque ela me causa um sentimento de aconchego. Um sentimento que eu nunca mais tive desde que perdi meus pais. Pedro e Lilian se entreolharam. A respiração deles falhou. Os olhos se encheram de lágrimas. Aquele instante pareceu congelar o tempo. Nada mais existia. Nem plateia, nem câmeras, nem aplausos. Só aquele casal. 2 corações batendo forte. E a menina que cantava a canção que há tanto tempo estava guardada na memória deles. Pedro levou a mão à boca, incrédulo. Lilian o olhou com os olhos marejados. Eles haviam encontrado. Encontraram o que tinham perdido há tantos anos. Com o peito apertado, Pedro deu um passo à frente e exclamou, emocionado. Petra! O seu nome não é apenas como o da nossa filha. Não, é muito mais do que isso. A menina franziu a testa, confusa. Como assim? Perguntou inocente. Não tô entendendo o que vocês estão falando. Vocês não gostaram da música? Os dois balançaram a cabeça imediatamente, tentando conter o choro. Lilian deu um passo à frente com a voz trêmula. Petra, eu e o Pedro, nós tivemos uma filha linda. Começou. Ela tinha olhos lindos, um sorriso estonteante, como o seu. As lágrimas escorreram. Nós a amávamos tanto, cantávamos essa música para ela todos os dias. A mulher respirou fundo, com a voz falhando, e Pedro continuou a explicação por ela. Essa era a única música que acalmava nossa pequena quando ela chorava. Disse com os olhos brilhando. Mas um dia, ela foi tirada de nós. Nós nos distraímos por alguns segundos, e foi o suficiente para levarem a nossa filha. O silêncio tomou conta do lugar. A plateia, que antes vibrava, agora assistia em choque. Petra ficou imóvel, tentando entender. Eu sinto muito, respondeu baixinho. Mas por que estão me contando isso? Perguntou confusa. Essa é só uma música que me faz lembrar dos meus pais, que eu nem lembro direito como eram. Me desculpem se ela fez mal para vocês. Eu não queria, eu só queria cantar. Lilian deu um passo mais perto, a voz embargada de emoção. Somos nós, Petra, disse com lágrimas escorrendo. Você conhece essa música? Ela ecoa no seu coração como uma lembrança doce porque nós cantávamos ela para você. Um murmúrio correu pela plateia. Todos soltaram um suspiro coletivo de espanto. Os jurados se entreolharam, as câmeras se aproximaram do rosto da menina.
Petra ficou atônita. O violão escorregou de suas mãos e caiu no chão com um som seco. Ela demorou alguns segundos para reagir. Olhou para Pedro e Lilian, os olhos marejados, a boca entreaberta. E com a voz trêmula, perguntou: Vocês são meus pais? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo Martino teve coragem de dizer uma palavra. Então, um choque de amor percorreu o corpo de Pedro e Lilian. Sem pensar duas vezes, os dois correram até o centro do palco e abraçaram Petra com toda a força que o coração permitia. Foi um abraço carregado de saudade, de dor e de reencontro. Eles não se importaram com a tinta que cobria a menina. Pelo contrário, deixaram que ela também os sujasse, como se quisessem dividir com a filha cada marca, cada ferida, cada lembrança perdida. Pedro chorava como uma criança. Apertou Petra nos braços e falou com a voz embargada. Ah, obrigado, Deus! Exclamou com lágrimas escorrendo. Eu nem acredito que nós te encontramos. Achei mesmo que nunca mais haveria desde o dia em que te perdemos. A plateia explodiu em aplausos. Era impossível conter as lágrimas diante daquela cena. Nas ruas, Joãozinho assistia pela nova vitrine que havia encontrado. O pequeno engraxate chorava e limpava o rosto com o mesmo pano sujo de graxa que usava para polir sapatos. Sabia! Murmurava, soluçando e rindo ao mesmo tempo. Eu sabia que ela ia conseguir. Nas casas espalhadas por todo o país, os telespectadores abraçavam seus familiares, emocionados, compartilhando aquela sensação de reencontro e amor. A plateia gritava, batia palmas, assobiava. Cada rosto mostrava alegria, esperança e admiração pela pequena Petra. Mas, entre todos, havia um que não estava feliz. Martino, o dono do concurso, se levantou da mesa dos jurados com os olhos cheios de raiva. O sorriso falso desapareceu. Ele subiu na própria mesa e gritou furioso. Mas o que é isso? Rugiu, apontando para o palco. Isso não é um programa de caridade idiota. Se querem fazer essa melosidade, vão fazer fora daqui. O auditório silenciou de repente. Todos olharam para ele, chocados com a explosão de fúria. Mas Martino continuou, berrando sem freio. É isso mesmo que vocês ouviram? Essa mendiguinha está desclassificada. Não vai ganhar R$1 sequer do meu concurso. Pedro, tomado por uma coragem feroz, se colocou diante do homem, protegendo a filha com o corpo. Cuidado com a forma que fala da minha filha! Gritou com os punhos cerrados. Mas Martino perdeu completamente o controle. Ah, é? Respondeu cuspindo as palavras. Quer saber? Vocês também estão fora. Não servem para ser jurados do meu programa. Vamos, saiam daqui. A plateia começou a reagir. Murmúrios se espalharam. Depois, gritos de indignação. As pessoas finalmente enxergavam quem era o verdadeiro Martino. Um homem que se escondia atrás de um programa de talentos, mas que, na verdade, explorava e humilhava crianças por fama e audiência. Então, o que começou com cochichos virou uma multidão em protesto. Fora, Martino! Fora, Martino! Gritavam. Outros vaiavam e alguns jogavam papéis e copos em direção à mesa dos jurados. Martino, completamente fora de si, continuava berrando, com o rosto vermelho de ódio. Podem vaiar. Vocês acham que eu me importo? Eu sou o dono disso tudo. Vão embora também, plateia burra. A segurança do estúdio tentou contê-lo, mas ele empurrava os seguranças, descontrolado. Enquanto o caos tomava conta do lugar, Pedro e Lilian levavam Petra para fora do palco. Lilian abraçava a filha com carinho e dizia, com a voz doce: Vamos, minha filha. Não temos mais nada para fazer aqui. É uma pena que você não pôde vencer o concurso. Mas Petra, com os olhos cheios de luz, sorriu pela primeira vez, sem medo. Tudo bem, Respondeu. eu já sou vitoriosa, pois eu encontrei vocês.
Pedro sorriu e Lilian não conteve o choro. A menina estava certa. Aquilo não era o fim. Era o começo. E assim terminou a última edição do programa A Voz do Brasil. O público saiu revoltado, atirando tomates e papéis no palco, enquanto Martino continuava a gritar como um lunático. Me soltem! Berrava, sendo levado pelos seguranças. Eu sou Martino Tino. Quem vocês pensam que são? Eu sou o dono de tudo. Mas ninguém mais acreditava naquele homem. Do lado de fora, Petra, Pedro e Lilian se abraçavam sob o pôr do sol. E o barulho das vaias lá dentro se tornava cada vez mais distante. Os meses seguintes foram de alegria e recomeço. Pedro e Lilian deixaram o programa e passaram a trabalhar juntos, agora como agentes e produtores da filha. A carreira de Petra deslanchou. A antiga cantora de rua virou a cantora mirim mais famosa do país. Foi convidada para diversos programas de televisão, eventos e premiações. Seu velho violão, restaurado e brilhando como novo, a acompanhava em cada palco. Era o símbolo da força que a sustentou quando o mundo parecia desabar. E Joãozinho, o irmão das ruas, o amigo de todas as horas, também teve sua vida transformada. Pedro e Lilian o adotaram, dando a ele o lar que sempre sonhou. Mesmo vivendo em uma casa bonita, Joãozinho nunca perdeu a essência. Continuava engraxando os sapatos da família todos os dias, com o mesmo sorriso de antes, dizendo orgulhoso: Trabalho é trabalho. Agora engraxar sapato de gente rica é moleza. Eles riam juntos, felizes, formando a família que o destino tinha separado, mas que o amor decidiu reunir. Já Martino não teve a mesma sorte. Depois do escândalo, todos os patrocinadores e sócios o abandonaram. Sua empresa faliu completamente. Uma investigação revelou fraudes nos resultados do programa e diversas manipulações nos bastidores. Martino foi processado, julgado e preso. Na saída da emissora, ao ser levado pela polícia, continuava gritando diante das câmeras de televisão. Me soltem! Eu sou Martino Tino. Berrava, histérico. Eu sou o dono de tudo. Mas o mundo já não o ouvia mais. E histórias como essa nos lembram que é preciso acreditar em nós mesmos, mesmo quando ninguém mais acredita. Porque quem tem coragem e coração sempre encontra o caminho da vitória. Comente A Voz de Petra, para eu saber que você chegou até o final dessa história e marcar seu comentário com um lindo coração. E assim como a história da nossa pequena Petra, eu tenho outra ainda mais emocionante para te contar. Basta clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Um grande beijo e até a próxima história emocionante.